Oi, tudo bem com você? Bom, então eu vou falar um pouco aqui sobre a minha relação com o Pan, o meu trabalho com ele, um pouco também dos aspectos gerais que ele representa, que ele evoca, como a energia dele pode se manifestar nas nossas vidas, né, daqueles que estão cultuando ele, mas sempre com uma visão um pouco mais pessoal, tá? Até porque as divindades podem se manifestar na vida das pessoas de forma bastante diferentes. Inclusive, eu acredito que o papel que uma divindade pode acabar desempenhando na vida de uma pessoa vai variar muito mais do areté, né, das virtudes, das excelências, do destino, digamos assim, né, daquela pessoa nessa existência. Também dos propósitos que aquela pessoa tem para a vida que ela está vivendo ali. Então esse aspecto eu acredito que ele seja um pouco pessoal, tanto para cada indivíduo, né, quanto para cada divindade, já que muitas divindades possuem diversos domínios, né, diversos epítetos e podem ser trabalhadas de formas diferentes. Sobre Pan, principalmente, ele evoca, né, ele traz consigo uma energia muito fertilizadora, uma alegria, uma aura de alegria, né, e de música que preenche o ambiente. Inclusive, um de seus aspectos, né, dentro dos mitos e da crença, né, a qual ele pertence na Grécia Antiga, sempre ilustra ele com a flauta, tocando quase que incessantemente aquela flauta. E isso mostra, né, o quanto a presença dele é enérgica e é melódica. Ele é uma divindade bastante conectada e relacionada à celebração, à alegria, né, até por isso ele é uma divindade muito próxima, né, de Dionísio. Cultuando Pan, né, a gente inevitavelmente também se aproxima muito dos animais. E como eu falei naquela questão do nosso areté, essa é uma das principais conexões que eu tenho com ele atualmente e também foi uma das principais coisas que me aproximaram dele lá no passado. Então ele é uma divindade muito relacionada à fertilidade animal, à domesticação animal, à nossa relação com esses animais. Até porque nos tempos, né, onde o culto dele era muito proeminente, o nosso contato com os animais não era da forma que ele é hoje. Então nem todos os animais que são domesticados hoje em dia, mas num sentido agropecuário, tá? Não tanto nos animais que ficam dentro de casa conosco mesmo. Mas como os bodes, as cabras, né, eles não eram domesticados. Por isso esse culto ele tinha um significado um pouco mais amplo, um pouco diferente. Nesse sentido é interessante que a gente entenda isso também e consiga ter essa perspectiva que ela muda. Pan é uma divindade rústica e ele está extremamente relacionado ao culto pastoral. Por isso ele evoca muito essa energia simples, porém selvagem, rústica, muito relacionada à vida no campo e também ao trabalho normalmente bastante árduo. Pan era uma divindade que foi muito cultuada por escravos, inclusive, que dedicavam a ele músicas, poemas e textos em geral. Além, é claro, dos pastores, né, que pediam pela sua bênção, né, no trabalho diário. Então, durante esse período, né, ele chega a Atenas. E ali alguns novos aspectos eles podem ser observados para essa divindade. E isso fica mais evidente na história da Batalha de Maratona, que acontece ali mais ou menos em 490 a.C., que narra essa batalha de Atenas contra o povo persa. Ali, Pan é evocado, né, trazendo uma energia de coragem, de superação, de resistência, e depois disso ele começa a ser amplamente cultuado em Atenas também. Até o período anterior, a maioria do culto dele ocorria na região de Arcádia, que é realmente uma região mais pastoral, né, mais campestre. E aí nesse momento ele chega nas cidades, nas poleis. Mas, além disso, Pan também está muito relacionado com alguns aspectos que não são tão positivos assim para nós, né, para os seres humanos, que seria o pânico, o medo, o terror. A ele, na antiguidade, era relacionado àquele pânico que surgia quando estávamos em multidões, por exemplo, que seria algo como uma síndrome do pânico ou coisas parecidas. Além também daquele medo súbito que surgia na gente durante a noite, principalmente quando nos aproximávamos de florestas e matas. Então, nesse aspecto, Pan também pode trabalhar com a gente no apaziguamento dessas energias, dessas sensações. Não como o caso anterior, né, que seriam energias, né, coisas que a gente evocaria para nossa vida, e nesse sentido a gente poderia trabalhar com ele para apaziguar o medo, o pânico e pedindo, como citado anteriormente, por coragem, por resistência, por alegria. Pan também está muito ligado à essência masculina e principalmente à sexualidade masculina, deixando isso bastante evidente na relação e nas descrições de seus mitos, histórias e lendas. Além, é claro, de também evocar bastante essa questão do sagrado masculino, mas no caso de Pan é algo mais rústico, algo mais simples, mais primitivo, mais selvagem, até porque Pan é meio homem, meio animal e meio Deus.
E assim como o nome dele sugere, né, Pan, ele reúne em si mesmo todos esses aspectos de existência. O meu contato com Pan, né, essencialmente, além de todos esses aspectos, ele é muito devocional. Então eu nunca busquei em Pan, né, coisas ou benefícios que ele pudesse me trazer, mas sim a essência que ele emanava e as coisas que já se conectavam com o meu areté, com as minhas crenças, com as minhas filosofias de vida, e para que eu pudesse cultivar essas coisas, né, com uma maior harmonia. Então, basicamente, para mim foi como se Pan apenas me ensinasse, me ajudasse, né, no processo de honrar essas coisas que eu já tenho, escutar um pouco mais a minha intuição, quem eu sou lá no fundo, os meus desejos, a minha profunda conexão com os animais, o trabalho e a simplicidade, né, para cultivar essas coisas com harmonia. Bom, desculpa pelo tamanho do vídeo, tá? Mas para exemplificar um pouco da atuação de Pan na minha vida, precisava trazer algumas dessas informações, tá? E lembrar que a experiência que a gente vai ter com as divindades, por mais que seja essa mesma divindade, não vai ser tão parecida sempre. Claro que alguns aspectos da divindade, eles são perceptíveis em todas as práticas. Mas, como eu falei, às vezes a nossa relação com a divindade está muito mais relacionada com a nossa relação com nós mesmos, né? E com aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos. Por isso, essa relação pode variar. Bom, então é isso, tá? Muito obrigado pelo comentário e tchau, tchau.